Olá pessoal, conforme prometido, hoje 15 horas vamos começar o nosso bate-papo sobre o feminicídio. Vamos só dar um tempinho para esperar a doutora Maíra chegar. Assim que ela chegar, a gente começa aqui o bate-papo. Meu nome é Rosânia Figueira, eu estou como presidente da OAB Vassouras, sou advogada civilista, também sou psicóloga jurídica e a gente atua aqui na comissão da OAB Mulher e ficamos sabendo que no último dia 20 teve uma tentativa de feminicídio aqui na cidade de Valença e hoje eu convidei a doutora Maíra, que a doutora Maíra é advogada criminalista. Então, doutora Maíra, se apresenta aí para a gente, por favor. Antes de mais nada, muito obrigada pelo convite. Eu acho que é uma oportunidade única a gente poder falar sobre esse assunto, que embora a gente tenha vivido, recentemente um episódio aqui que alarmou toda a nossa região, é um assunto corriqueiro, infelizmente. Então, nós precisamos falar, sim, é necessário falar. Eu atuo na área criminal há aproximadamente 15 anos. Sou daqui de Valença, atuo aqui em Valença e estou aqui a convite da doutora e também da comissão da OAB da Mulher, de Valença, da doutora Eliane Jacinto. O objetivo dessa live é a gente plantar sementinhas na cabeça das pessoas para que elas possam compreender o que é o feminicídio, para que elas possam levar informações a outras pessoas, porque é muito comum as pessoas apontarem o dedo. Então, assim, o objetivo é que a gente não aponte dedo. Quem nunca errou na vida? Se foi um erro, quem nunca errou na sua vida? Mas é a gente se conscientizar para que a gente não passe realmente por essa situação. Então, o objetivo é esse. Então, antes de mais nada, eu gostaria que a doutora fizesse um esclarecimento para a gente. Existe uma diferença entre o que é feminicídio e o que é violência doméstica. A doutora pode esclarecer para a gente? Então, o feminicídio, ele é o atentado contra a vida da mulher. O feminicídio, ele é tanto o feminicídio tentado quanto o consumado, ele atenta contra a vida da mulher. Diferentemente da violência doméstica, que é a agressão, tanto verbal quanto a agressão psicológica. O feminicídio, o autor do crime, ele atenta contra a vida pelo simples fato de ser uma mulher. E o feminicídio, ele se dá tanto no caso do âmbito familiar, do âmbito doméstico, quanto pela discriminação da mulher em si. Então, o agressor, ele pode tentar contra a vida da mulher pelo simples fato dela ser mulher, não necessariamente tendo um vínculo emocional com ela. Vou dar um exemplo, num caso de trabalho, por exemplo. No âmbito de trabalho, uma pessoa tenta contra a vida de uma mulher porque entende que ela está prejudicando, está ascendendo no trabalho, está aparecendo mais no trabalho contra ele, homem, pelo fato de ser mulher, ele resolve tirar a vida dela, alguma coisa nesse sentido, doutora. Então, necessariamente, não precisa, o feminicídio não precisa ser somente no âmbito familiar. Ele ocorre, a tentativa da vida contra a mulher, pelo simples fato de ser uma mulher. A violência doméstica, ela ocorre no âmbito familiar. Alguma ligação, sentimental entre o homem, o agressor, e a mulher. E a violência doméstica, ela pode ocorrer tanto a verbal, quando o homem tenta menosprezar, minimizar a mulher, quanto na questão da agressão física. Perfeito esclarecimento, doutor. E assim, só uma pergunta para a senhora, porque aí realmente assim, por que existe o feminicídio? Porque na verdade o feminicídio ele seria um desdobramento do homicídio, porque quando o nosso Código Penal fala da questão do homicídio, ele inclui tanto o homem quanto a mulher. Perfeito? Sim. Perfeito. E aí, assim,
na opinião da doutora, foi criado o termo feminicídio para que pudesse distinguir o que seria um homicídio por motivos da pessoa ser mulher, né, do ser humano ser mulher? Então, o feminicídio, ele vem com a Lei 13.104, de 9 de março de 2015, e ele ocorreu, ele foi previsto justamente para ser inserido como uma qualificadora do homicídio, né? Então, o artigo 121, no parágrafo 2º, ele tem as qualificadoras, né, que são os aumentos de pena, o que qualifica, agrava a condição do homicídio doloso. O homicídio, através da lei de 2015, ele foi inserido como uma qualificadora do homicídio. Então, a partir dessa lei, ele vem como uma qualificadora e se torna também um crime hediondo. Perfeito. Não, é porque assim, eu já ouvi algumas besteiras que falam assim, não sei por que a mulher tem que ter um crime específico para ela. Ela não está incluída dentro do homicídio. E aí a doutora está esclarecendo. Sim, ela sendo que é uma qualificadora do homicídio. É uma qualificadora porque, justamente por causa desse crescimento da violência contra a mulher, né? O Brasil está em 5º lugar no mundo, de uma maneira geral, com relação à violência contra a mulher. Então, é hoje tido como uma qualificadora. Eu vou fazer um precedente aqui, doutora, para as pessoas entenderem como isso foi aumentando e modificando o pensamento das pessoas com o decorrer do tempo. Porque antigamente, vou dar um exemplo de um crime por traição. Muito antigamente, nosso código é muito antigo. Muito antigamente, um homem matando uma mulher, né, que o traiu, por exemplo, era um crime de honra. Era um crime de honra. Então, isso levando ao plenário de júri, ocorria de ser absolvido, porque entendia, não, ela denegriu, ela desonrou o seu lar, entendeu? Então, por que a gente precisa trazer isso para hoje? E trazer realmente o feminicídio como uma qualificadora do homicídio? Porque o tempo mudou, porque a gente entende que a mulher tem uma posição de igualdade com o homem em vários sentidos. Então, não faz o menor sentido o homem poder tirar a vida da mulher porque entendeu que foi desonrado, por exemplo. Entendeu? Entendi, não, perfeito. Hoje a gente está conversando e está levando um linguajar bem da população, entendeu, Maria? Para que as pessoas consigam entender. Não adianta a gente falar juridicamente, porque eles não vão entender. Não, por isso que eu gosto de dar exemplos, porque de repente fica mais fácil visualizar, né, a diferença. Exatamente. Então, vamos lá, vamos continuar o nosso bate-papo. Com relação ao feminicídio, qualquer um pode fazer a denúncia de feminicídio? Então, o feminicídio, como é um crime contra a vida, ele é uma ação penal pública incondicionada. Então, se você está escutando o teu vizinho, a sua vizinha gritando, o marido supostamente espancando, alguma coisa nesse sentido, né? Antigamente também a gente tinha essa ideia de que briga de marido e mulher não se mete a colher, não é isso? Então, a gente hoje tem que meter a colher, a gente tem sim que denunciar. Qualquer pessoa que esteja escutando, vendo, presenciando uma agressão, pode ser uma agressão física, que de repente vai resultar no feminicídio, se a gente não tomar uma postura de denúncia. Então, as pessoas também precisam começar a ter essa mentalidade de que é necessário, sim, denunciar. Hoje existem tantos meios de fazer isso, tão próximos, são colocados à população o tempo todo, né? Através do próprio 90, da Polícia Militar, existem os canais da mulher. Então, é necessário denunciar. Qualquer pessoa pode denunciar. Perfeito, ótimo. Isso é importante, porque às vezes a pessoa
pessoa fica com medo no sentido de, ai, mas se eu ligar para denunciar, depois eu vou ficar envolvida nesse processo todo, ou então depois a família vai ficar com raiva de mim, a mulher vai ficar com raiva de mim? Olha, inclusive a denúncia não precisa ser, pode ser anônima. Você não precisa, inclusive, se manifestar, dizer, falar, olha, estou presenciando, está ocorrendo aqui no lugar tal, no endereço tal, e eu estou vendo, está ocorrendo de tal maneira. Por quê? Inclusive, para as pessoas entenderem essa questão da importância da prisão em flagrante. Porque se a polícia chega lá no ato, no momento que está ocorrendo a agressão, primeiro que pode evitar um possível feminicídio, né? Enquanto está havendo agressão, você não sabe se vai chegar no feminicídio, né? Primeiro que você pode evitar um possível feminicídio. Segundo, que existe a possibilidade da polícia fazer a prisão em flagrante. Então, é necessário denunciar. Então, por isso, nesse caso, porque muita gente estava questionando que o agressor da Adélia foi até a delegacia, ele prestou um depoimento, confessou o que ele fez e saiu livre, leve e solto da delegacia. Então, muita gente estava questionando isso. O que aconteceu? A Adélia chegou numa situação muito ruim no hospital, ela não tinha condição de verbalizar, né, o seu agressor e nem fazer qualquer depoimento nesse sentido. E foi através do trabalho da polícia, com testemunhas, coitiva de testemunhas, que se chegou ao agressor. Mas quando ele foi ouvido, já tinha passado desse prazo de flagrante, né? Então, é necessário nesse caso, foi necessário nesse caso, uma representação do delegado de polícia pela prisão do agressor, para que o juiz, né, expedisse um mandado de prisão temporária para ele. E, infelizmente, é assim que ocorre a lei, e aí houve esse lapso e essa possibilidade dele empreender. A polícia fez um bom trabalho, a Polícia Civil de Valença, a gente precisa parabenizar a Polícia Civil de Valença, que conseguiu, de uma presteza muito grande, fazer essa prisão, né? Perfeito. Então, assim, se a polícia chega no momento que está ocorrendo a agressão, a gente chama de flagrante. Preso em flagrante, preso no ato da situação, preso no ato. E é importante também dizer, doutora, que assim como ocorre no feminicídio, né, que é o atentado contra a vida, num caso de agressão, por exemplo, ainda que seja uma agressão leve, já existe um entendimento do Supremo Tribunal Federal que é uma ação pública incondicionada também. Então, se a polícia chega no ato em que o agressor está dando um tapa no rosto da esposa, por exemplo, ainda que ela não queira representar, ele vai ser levado preso. Porque é o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que é uma ação penal pública incondicionada. Né? Não depende, nesse caso, não depende da vontade da vítima. Né? Então, vamos lá. Uma ação civil pública incondicionada, ela independe se a vítima quer ou não dar continuidade com o processo. Exatamente. E no caso da agressão contra a mulher, existe esse fato. Ótimo. E aí, nesse caso, doutora, esse processo, por ser um processo público, né? Se é uma ação penal pública, ele é um processo público. Esse processo ele fica disponível para as pessoas terem acesso? O inquérito, ele não ocorre de forma pública, assim, para qualquer pessoa ter acesso, justamente porque o inquérito é a fase de investigação, né? As testemunhas estão sendo ouvidas, provas estão sendo colhidas, então, uma questão de preservar a vida da própria vítima, dos familiares da vítima, e também para ter uma investigação de uma forma correta, ele não fica acessível para qualquer pessoa. É lógico que as partes interessadas, elas têm acesso, assim como os advogados contratados das partes também.
né? Mas essa fase de investigação é necessário essa preservação. E qual é a pena de feminicídio, doutora? É a pena do homicídio qualificado. A pena é de 12 a 30 anos. E deixa eu fazer uma outra pergunta para a senhora. Além desse processo penal que ele está correndo, é possível que a vítima ou a família da vítima também instaure um processo civil para efeitos de reparação? Sim. No caso do feminicídio consumado, por exemplo, se a vítima, por exemplo, pode inclusive fazer o pedido de pensão, né, para os filhos menores. E pode sim, a família pode sim ajuizar a ação indenizatória, tanto no caso do feminicídio consumado, a família pode ingressar com a ação indenizatória, e no caso da tentativa, a própria vítima pode também. Perfeito. Também tem uma questão que teve uma alteração na Lei Maria da Penha, que fala que esse agressor, né, da mulher, ele é obrigado a ressarcir todo do SUS que a mulher teve. Isso. Todo o tratamento. Pois é, além desse tratamento, ela também pode fazer o pedido de reparação pelos danos materiais sofridos, os prejuízos materiais sofridos, e também uma indenização, né, via moral em relação a isso. Exatamente. Doutora, vamos ver se alguém tem mais alguma pergunta para fazer aqui, ou se alguém quer esclarecer mais alguma coisa para a gente. Doutora, tem mais alguma pontuação para fazer? Eu acho que o mais importante disso tudo é justamente o que a gente falou, de que realmente é necessário as pessoas procurarem os meios de denúncia, né? Isso pode fazer um 90 sem precisar dizer quem é que está fazendo a denúncia. Pode fazer através do Ministério Público também de forma anônima, né? E na própria delegacia de polícia da cidade. E as pessoas entenderem que o feminicídio é o atentado contra a vida da mulher, pelo simples fato de ser mulher, né? A violência doméstica, ela está dentro do âmbito familiar, né? Ele pode ser agressão. E as pessoas também precisam entender muito sobre a violência doméstica, porque eu percebo que as mulheres ainda têm uma dificuldade de entender algum tipo de comportamento do marido, do namorado, como violência doméstica. Isso ainda ocorre, porque de repente ele não te bate. Ele não me bate, ele é ótimo para mim, ele não me bate. Mas ele te proibiu de ter amigos. Ele te bate, ele não te bate, mas você não pode ir para uma festa com as suas amigas. Ele não te bate, mas ele te diminui. Você está sempre numa condição inferior. Isso é violência doméstica. Isso é violência doméstica. Sim, é perfeito. Doutora, tenho duas perguntas aqui. O Léo está perguntando se ele vai poder ser solto por conta da questão da pandemia. Posso responder? Pode. Olha, a questão da pandemia, hoje, ela está muito estabilizada. Para que ele seja solto, não, de maneira nenhuma. Né? A SEAP, junto com o Tribunal de Justiça, junto com a Vara de Execuções Penais, eles já estabeleceram normas para as pessoas ficarem presas. Então, ele, pela pandemia, não é razão para ele ser preso, para ele ser solto, me desculpe. E ele está numa prisão temporária, né? Ele foi decretada a prisão temporária de 30 dias. Diante da gravidade dos fatos e pelo simples fato dele ter se evadido, né, dele ter ficado foragido, é bem possível que seja decretada a prisão preventiva no final desses 30 dias. É o que a gente acredita e o que a gente espera, né? É o que a gente espera, verdade, é o que a gente espera. Até porque ele oferece perigo estando solto. Sim, então ele preenche requisito para prisão preventiva justamente porque ele fugiu. Ele prestou depoimento e fugiu. Pelo simples fato dele ter fugido, ele já apresenta requisito para prisão preventiva,
que para quem não sabe o que é a prisão que não tem o prazo estipulado para terminar. Ele pode ficar preso até o julgamento. Ótimo. Tem uma outra pergunta aqui também da Mariana Martinez, que ela fala em relação aos gastos com o tratamento, se for SUS, qual o caminho? A doutora quer responder? Se a senhora quiser responder, eu posso responder também, está dentro da sua área, né? Vamos lá. Vou te dar uma folga aí para você beber uma água. Então, Mariana, na verdade, a própria legislação, a alteração que teve na Lei Maria da Penha, ela fala que esse agressor ele é responsável para receber a indenização, para ressarcir ao SUS toda a despesa que o SUS teve com a vítima do violência doméstica. E aí, qual é o caminho a seguir? O caminho a seguir é o próprio Estado entrar com uma ação para poder receber os valores que foram gastos com essa vítima. Então, por exemplo, no caso da Adélia, os dias de internação dela, as cirurgias que foram feitas com ela, todo o gasto, né, que o SUS teve com a Adélia, o Estado pode entrar com uma representação, né, com uma ação contra o rapaz, né, o senhor, para poder estar reavendo esse valor de volta. Ainda tem os gastos extras, né, doutora? Porque existiu, inclusive, uma campanha aqui para arrecadação de fraldas, para óleo. Então, isso tudo está incluído também. Exatamente. Assim, o ideal é que a família dela já busque um advogado para poder fazer o processo, para entrar com o processo. E aí, no processo, ele já pede o ressarcimento do SUS também. Não precisa necessariamente ser o município. O advogado particular pode pedir para fazer esse ressarcimento e já ir direcionando para o SUS esses gastos que tiverem. É isso. Acho que ninguém tem mais dúvidas em relação a isso. Muito legal, muito legal. Então é isso, gente. O nosso bate-papo de hoje realmente foi para a gente poder esclarecer um pouquinho vocês, para dizer que, independente de qualquer coisa, não aponte o dedo se a Adélia está certa, se a Adélia está errada, se a mulher está certa, se a mulher está errada. Ninguém deve desejar a morte do outro, ninguém pode ser submetido a uma violência de qualquer espécie. Então, o que a gente pede, o que a gente prega, a doutora Maíra também, ela faz parte da Comissão de Prerrogativas, doutora? Isso. Da Comissão de Prerrogativas da OAB de Valença. Eu estou aqui em Vassouras, na Comissão OAB Mulher. Então, a gente precisa realmente se dar as mãos. A gente está aqui, não estou falando se o cara está certo, se ele está errado, se a Adélia está certa ou se a Adélia está errada. O que a gente está fazendo aqui realmente é buscar com que vocês compreendam e, ao invés de apontar dedos para quem está certo, quem está errado, se é doente, se não é a gente tentar entender o que está acontecendo e cuidar da vítima em especial. O José Elias está perguntando aqui se ele terá direito a acompanhamento psicológico. Doutora, como é que funciona a questão? Ele está perguntando se a Adélia vai ter direito a acompanhamento psicológico. Então, é previsto, sim, o acompanhamento psicológico para a vítima de feminicídio, tanto para a vítima de feminicídio quanto para a vítima de violência doméstica. Para finalizar, pegando o que a senhora falou agora, doutora, de não apontar dedos, de não questionar o comportamento da Adélia, a gente não está mais naquele tribunal do olho por olho, dente por dente. Então, não cabe a nós, a qualquer outra pessoa, fazer julgamento do comportamento dela, até porque não há justificativa alguma, né, independente do comportamento da vítima, não há justificativa alguma para ela ter sofrido a agressão que sofreu. E é isso que a gente precisa entender cada vez mais e defender cada vez mais, né, de que ninguém é merecedor de passar por esse tipo de situação. Não, exatamente. E aí, mais do que nunca, a gente se coloca à disposição de vocês, não para poder fazer o processo, porque aí nós somos impedidas de atuar no caso,
porque somos membros da OAB, mas, assim, se vocês precisarem de esclarecimento, se vocês tiverem dúvidas em relação a alguma coisa, é só buscar a Comissão OAB Mulher de Valença, de Vassouras, da sua cidade, para que a gente possa estar dando um apoio e estar abrindo seus caminhos. É esse o nosso objetivo. Doutora, muito obrigada aí pelo seu tempo. Obrigado por compartilhar conosco seus conhecimentos. Doutora Maíra vai deixar aqui também o telefone dela. E aí, assim, gente, nosso objetivo é esse. Espero que vocês tenham gostado. Isso, doutora. Eu agradeço o convite e eu também estou às ordens para qualquer esclarecimento, tá? Tirarem dúvidas, mesmo que depois quiserem fazer perguntas no Messenger da minha página, do Facebook, fiquem à vontade. Tá? Agradeço. Gente, obrigada aí. Beijo para todos. Domingo.